Paz e graça, amados irmãos, mais uma vez, aqui estamos para mais um vídeo usando e pesquisando a Bíblia. Amados, temos estado a falar, já falamos de alguns assuntos, e temos agora a falar sobre as parábolas de Jesus, quais no final. Temos aqui uma parábola que diz: a torre, ocasião, grandes multidões acompanhavam a Jesus, a Cristo. Lição: a necessidade de calcular previamente o custo. E é uma passagem, amados, queria ler convosco uma passagem que é em Lucas 14, versículo 28 ao versículo 30. 28 ao versículo 30, Lucas 14. E diz assim a santa palavra de Deus: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se se tem com que acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem conhecer peço desculpa, o 29, vou ler o 29 porque agora perdi-me, peço desculpa, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não podendo acabar, todos os que a vierem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pode acabar. Amados, temos que ver e pensar, temos que ver as coisas primeiro, antes de agir. Eu creio que seja isto que aqui diz, lição: a necessidade de calcular previamente o custo. Antes de fazermos qualquer coisa, temos que sempre pensar antes de fazer. Eu creio que seja isto, porque podemos pensar, maquinar, fazer qualquer coisa, mas antes de fazermos, temos que pensar, calcular. Se não calcularmos e se não pensarmos bem as coisas, tal como aqui Jesus disse, os outros podem vir como aqui no versículo 30 diz, dizendo: este homem começou a edificar e não a pode acabar. Porque nós podemos ensinar, fazer muita coisa, mas se não tivermos os recursos, ou se não tivermos como é que é de explicar, os fundamentos das coisas que nós estamos a ensinar ou que prometemos e que não pensamos primeiro, espera aí, será que eu tenho isto, será que eu tenho aquilo, antes de agirmos, se não nos assentamos um bocadinho, se não pensamos, se não pedimos também a direção do Senhor, e se não fazemos as contas, como se costuma dizer, e se prometemos, ou se fazemos e acontecemos, ficamos a meio. E ao ficarmos a meio, aí acontece isto. Pode até vir, vem, e como no 29 também diz, para que não aconteça que depois de haver posto virem e comecem a escarnecer dele, ainda escarnecem de nós, e dizendo: este homem começou a edificar e não pode acabar. É que se nós fizermos as coisas e sem pés e sem cabeça, as pessoas ainda podem escarnecer de nós. Não quer dizer que seja só no mundo, também pode ser na igreja. Muitas vezes nós podemos pensar e fazer isto e fazer aquilo, já podemos pensar, mas não sem pés, sem tronco, sem cabeça, tronco e pés, ou pés, tronco e cabeça, não sei como é que isso diz. Mas se não fizermos isso, aí as pessoas depois podem vir ter connosco, ou podem até passar e dizer: olha, então começou, nem recursos tem para acabar, como é que ele está aqui a fazer? Para que não aconteça isso, devemos pensar, meditar e depois agir. Ou quando fazemos uma promessa, antes de fazermos a promessa, devemos pensar e ver: espera aí, eu tenho isto, tenho aquilo. Será que vai dar para ajudar? Ou será que vai dar para isto ou para aquilo? Vou tentar. Se der,
vou prometer ajudar. Ou comprometer-me a ajudar. Sem isto, não vou fazer nada. Porque não vale a pena ajudar. Agora, se eu tiver, vou tentar ajudar. Edificar alguém. Porque se tu não tiveres fundamentos e não fizeres nada disso, e se nem pensar antes de fazeres, podem escarnecer de ti. Então ensinavas isto, ensinavas aquilo, e afinal nem acabaste de fazer o que tu estás a ensinar? Nem acabaste de fazer, seja o que tu pensavas que estavas a ensinar? Ainda nem pensaste acabar isso? O estudo, por exemplo? Temos que pensar primeiro. Temos que também pedir, primeiramente, sempre. Eu aconselhei isto antes, não tenho estado a aconselhar. É verdade. E também peço desculpa de ser uma falha da minha parte. E peço primeiramente perdão ao Senhor. Mas, primeiramente, em tudo que nós fazemos, temos que sempre pedir a direção de Deus. E a minha esposa tem dito que eu tenho conhecimento da palavra, só falta vivê-la. Estou de acordo com ela. Mas, é assim, não é? É assim, todos nós temos, se nós quisermos, atenção, se nós quisermos, temos todos conhecimento da palavra. Porque nós ouvimos a palavra na igreja. Ouvimos o pastor, o missionário, seja quem for que a pregue. Ouvimos a palavra. Mesmo que a pessoa que a prega, mesmo que não a viva, isso é com ela. Não interessa. Mas o que eu quero dizer com isto é, mas mesmo que a pessoa que prega e que nós a assimilemos, e que nós cheguemos a casa e vamos meditar na palavra, vamos ler, todos nós temos conhecimento da palavra. Basta nós queremos, não é só ouvir. Todos nós temos uma Bíblia em casa. Às vezes uma, duas, três. Eu até tenho mais, mas pronto. Eu tenho para aí umas 10 Bíblias aqui em casa. Mas eu, amados, eu sou, agora uma à parte, eu sou maluco por Bíblias. Mas sou-vos muito sincero, gosto muito de Bíblias. E tenho algumas Bíblias aqui, algumas de estudo, outras não, mas gosto de ter Bíblias em casa. E não só, às vezes podem chegar aqui a casa, irmão, olha, eu não tenho uma Bíblia, ou isto ou aquilo, e pronto, posso dar uma. Gosto muito de ter, mas por acaso gosto de ter Bíblias porque umas têm esta tradução, outras têm assim, diz assado, e gosto de comparar. Não tenho feito isso, mas gosto. Mas voltando à situação, nós ouvimos a palavra. Quando chegamos à casa do culto, vamos ler, vamos meditar naquela pregação que foi dita ou pregada na igreja. Depois disso, vamos pedir a direção a Deus para que nós tenhamos aquela manifestação. E aí vamos adquirindo mais conhecimento. Depois disso, vamos começando a pensar e vivê-la. Aí já vamos tendo mais, como se costuma dizer, vamos fazendo contas e vamos tendo mais conhecimento. Depois disso, quando quisermos ensinar alguém, já podemos fazer as contas e dizer, olha, sei isto, sei aquilo, estou edificado mais nesta parte do que naquela. Espera aí, também estou edificado mais neste campo do que naquele. Espera, não vou ensinar tanto naquele porque eu neste campo não vou poder edificar tanto porque não sei tanto. Mas vou poder edificar mais nesta fase porque já sei nesta fase mais. Pronto, vou então ajudar aquela pessoa naquela fase. Ou seja, se tu ensinares numa fase que tu já sabes mais, primeiramente pede sempre ajuda ao Senhor. Pede sempre que Deus te ajude para que Ele te vá edificando mais e à medida que tu vais ter com aquela pessoa, as paredes vão, como costuma dizer, faz conta que, falando numa torre simbolicamente, para que o Senhor vá-te pondo a torre mais forte, vá-te pondo mais, falando em construção, né? Vá-te isolando mais, para que o diabo não possa entrar, tente entrar na torre, mas não consiga. E assim tu podes falar à pessoa e possas edificar a pessoa. E aí a pessoa se perguntar, olha, isto é um exemplo, a respeito desta parábola que Jesus contou do bom samaritano, isto é um exemplo. E tu, olha, nesse campo não sei falar muito bem porque eu não estou muito dentro desse assunto. Ou de outros assuntos que Jesus tenha falado, ou de outros assuntos da palavra de Deus. Se tu não estiveres muito bem edificado nesse assunto,
Não fales. Porquê? Porque essa pessoa, se por acaso tiver lido ou tiver alguém lá em casa que tenha conhecimentos nessas partes, pode começar a dizer: então, mas tu estás a falar nisso e não estás a falar como se não tivesse conhecimento. Podes escarnecer de ti. Fala antes naquela parte que tu já sabes. Faz contas, como se dizer, de cabeça. Calcula onde tu sabes mais e fala nesse assunto. Fora disso, de outros assuntos que tu não saibas tanto, não fales. Fala antes naquele assunto que tu saibas. Ou pede, primeiramente, sempre primeiramente pedes ajuda a Deus para que Deus, o que tu não souberes, que Deus fale por ti. E quando Deus fala por ti, aí já é diferente. Mesmo que tu fiques assim meio acanhado, aí quando é Deus a falar, tu aí, que é o que me acontece muitas vezes, às vezes eu estou naquela parte, epá, não sei o que é que é de falar, e agora? E às vezes quando dou por mim já eu falei e nem dou conta. Às vezes estou eu a ver, peraí, o que é que eu vou falar? O que é que eu isto? O que é que eu aquilo? E quando dou por mim já falei. Quer dizer, não fui eu. Eu penso que não fui eu. Ou penso, não, tenho a certeza que não fui eu. Mas lá está. Enquanto ainda estou a fazer contas, às vezes já falei. Ou Deus já falou. Por isso pensemos, porque Jesus disse para nós não nos preocuparmos com o que devemos dizer, porque o Espírito da verdade vai falar. E quando ele falar, não temos que nos preocupar. Por isso, tem calma e quando for para falares com alguém de edificar-te, lembra-te, pensa bem onde tu estás mais edificado. E aí possas falar mais com aquela pessoa, nova convertida, seja o que for, para que possas edificar uma torre com ela ou ajudá-la mais. Lembra-te disto e calcula bem as coisas para que não seja escarnecida. Ou escarnecido, nesse caso. Que Deus te abençoe. Na próxima jornada, vamos ver, vamos até o passado, mais uma vez. Agora Faraó, não, Israel e Jacó, neste caso, vai ser apresentado ao próprio Faraó. Vamos ver, Faraó já tomou a atitude, vamos ver e depois a gente já fala. Que Deus vos abençoe e até já.